A Bíblia comigo, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo de número 3. Glória a Jesus. E depois continuaremos no capítulo 4 por diante. Amém? Capítulo 3 de São Mateus, versículo 13 por diante. Nós vamos ver aqui o batismo de Jesus, porque Jesus ele foi batizado nas águas também, assim como eu e você. Aí nos diz a palavra do Senhor, versículo 13 por diante. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Aqui, meus irmãos, nós vemos o batismo de Jesus bem explícito, onde a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que depois que Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz se ouviu no céu como um trovão, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou, este é o meu Filho amado, em quem tenho eu tanto prazer. Glória a Jesus. Aí no capítulo 4, meus irmãos, continua, glória a Jesus, esta mesma história. No capítulo 4 nós vamos ver agora a tentação de Jesus, porque a Bíblia diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí nós observamos aqui na palavra de Deus que depois que Jesus foi batizado nas águas, que saiu do Rio Jordão, então logo Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo, para ser provado. Glória a Jesus. Assim como Jesus foi provado, eu e você também somos provados. Mas no final deste capítulo, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus, depois de ter sido provado, ele foi o quê? Aprovado. Glória a Deus. E quem é aprovado recebe o galardão. Quem é aprovado recebe a recompensa. Glória a Jesus. A recompensa não vem na hora da prova. A recompensa vem depois da prova. Então, se você está sendo provado, se você está sendo tentado, tentada, e você está resistindo, muito bem, continue resistindo até o final, porque se você for aprovado, você receberá da parte de Deus a recompensa. Quem crê nessa palavra, dê glória para Jesus. Aí Jesus foi levado pelo Espírito.
para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer nada. Aí eu observo, queridos irmãos, que durante esses 40 dias e 40 noites, o diabo estava ali por perto, ali no deserto. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava observando Jesus. Glória a Deus. Durante todos esses 40 dias, o diabo estava por perto, observando Jesus. Porque se você não sabe, vai ficar sabendo que o diabo, ele é observador. Ele observa as pessoas, principalmente os crentes em Jesus. O diabo está 24 horas observando. Nós vemos isto, meus queridos irmãos, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 do livro de Jó. Aí a palavra do Senhor, ela diz assim, capítulo 1 e versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Agora versículo de número 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bem a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem, e a obra de suas mãos abençoastes? E o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aleluia. Quando Deus perguntou se Satanás tinha observado Jó, ele respondeu logo: sim. Porventura não cercaste Jó de bem? Ele observava tanto a Jó que ele sabia até tudo que Jó tinha. Ele sabia o tamanho da fazenda, sabia a quantidade de gado, de ovelha, de jumento, de camelos que Jó tinha. Tudo isso o diabo sabia, porque ele observava. Glória a Jesus. No começo do capítulo 1 de Jó, aí o Senhor diz: de onde vens? Aí Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí nós entendemos que durante o tempo que Satanás rodeia a terra, é observando, principalmente os crentes, as crentes que servem a Deus. O Senhor só fez a pergunta: tens observado meu servo Jó? Mas veja como ele respondeu. Respondeu foi muita coisa. Respondeu tudo sobre Jó, tudo sobre seus bens materiais. Glória a Jesus. E ainda disse que se Deus tocasse nos bens materiais de Jó, Jó blasfemava do Senhor. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus estava no deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Jesus. Só que o diabo não começou a tentar a Jesus no dia que Jesus chegou. Não. Você observe, no final dos 40 dias e 40 noites, aí a Bíblia diz: e Jesus teve fome. Então, justamente nesse momento, foi que o diabo resolveu atacar. Glória a Jesus. Aleluia. Durante os 40 dias, ele só observava. Mas o que era que o diabo estava esperando? O diabo estava esperando uma oportunidade. Glória a Deus. Ele estava esperando uma oportunidade. E a primeira oportunidade que ele viu foi a fome, a fraqueza fisicamente de Jesus. Foi a oportunidade que ele teve para ele iniciar o seu plano contra Jesus. Glória a Deus. Aí, meus queridos irmãos, no capítulo 4, versículo do 1 ao 11, nós vemos como foi que o diabo tentou Jesus. Glória a Deus. E a tentação de Jesus, ela se divide em 3 partes. 3 partes. A primeira parte vai... 3
formas diferentes, 3 tentativas diferentes uma da outra que Satanás usou contra Jesus. Vamos ler o capítulo 4, abre a sua Bíblia, capítulo 4 de São Mateus, para nós ler do versículo 1 ao versículo 11, para você ver como se deu a tentação de Jesus no deserto. Glória a Jesus. Aí você me pergunta, mas será que Jesus cedeu à tentação? O que Jesus fez? Qual foi a reação de Jesus em meio à tentação? Sabe o que significa a palavra tentação? A palavra tentação quer dizer sedução para o mal. É alguém ser seduzido para praticar o mal, para praticar algo proibido pela palavra de Deus. Isto é o significado da palavra tentação. Versículo 1 por diante, do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, olhe, veja, a hora que o tentador chegou, depois que Jesus teve fome, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegou os anjos e o serviram. Quem diz amém? Amém. Veja como se deu a tentação de Jesus lá no deserto. Glória a Deus. Eu disse as 3 fases da tentação de Jesus. Na primeira, quando o diabo viu que Jesus estava com fome e com sede, aí Satanás se chegou. Ele aproveitou a fraqueza material de Jesus. Glória a Deus. Ele aproveitou naquele momento o ponto fraco de Jesus. Jesus como homem, porque o ser humano tem os seus pontos fracos. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele aproveitou o ponto fraco de Jesus naquele momento, que era a fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Glória a Jesus. Estava com muita fome. Então o diabo se chegou e disse: é agora. Então o que foi que o diabo fez? Chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pães. Veja a estratégia dele. Manda essas pedras, essas rochas, se transformar em pão, porque não andas falando que és o Filho de Deus? E o Filho de Deus, eu sei que Ele tem poder para fazer dessas pedras pães. Então, se tu és, transforma em pão. Talvez, se fosse você, diante de uma situação dessa, você dizia: eu vou mostrar a Satanás que eu sou filho de Deus, e transformava a pedra em pão. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse feito isso, meus queridos irmãos, Jesus estava obedecendo ao diabo. Glória a Jesus. O diabo mandou e ele obedeceu.
Glória a Jesus. Mas Jesus, ele não obedece à voz do diabo, não. Assim deve ser eu e você. Glória a Jesus. O inimigo pode se aproximar e cochichar, glória a Jesus, mas repreenda no nome de Jesus. Não obedeça a voz do inimigo, não. A única voz que nós devemos obedecer é a voz que vem do céu, a voz de Jesus Cristo, que fala, aleluia, e ecoa como um trovão no meu coração e no teu coração. Então o diabo mandou Jesus transformar. Não és o Filho de Deus? Não estás com fome? Transforma em pão. Jesus olhou para ele e respondeu: glória a Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta que Jesus deu para o inimigo: Satanás, se tu achas que o ser humano vive somente de pão, estás muito enganado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quem vive pela palavra, levante sua mão e glorifique a Deus. Eu também vivo pela palavra de Deus. Aleluia. Eu respiro esta palavra, eu ando por esta palavra, eu vivo por esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Viva pela palavra, coma da palavra, se alimente da palavra. Glória a Jesus. Aí o diabo, quando ouviu essa resposta de Jesus, ele não desistiu. Esta foi a primeira fase da tentação. Aí logo surgiu a segunda fase da tentação. O diabo, ele agora olha para Jesus, glória a Deus, toma Jesus pela mão e leva ele e coloca no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo de Salomão, lá em cima. Muitos metros de altitude tinha aquele templo de Salomão. Então o diabo coloca Jesus lá em cima. Esta é a segunda fase da tentação. E diz para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele só faltou dizer que estava escrito no livro do Salmo, porque o que Satanás citou aqui, nós encontramos escrito no livro dos Salmos. Ele só faltou dizer, está no livro de Salmo, de número tal, versículo tal. Mas ele diz para Jesus: lança-te daqui abaixo, pula de cabeça, mergulha de cabeça, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não caias, para que não tropece em nenhuma pedra. Faz isto, se tu és o Filho de Deus. A segunda fase da tentação do inimigo contra Jesus. Mas o que Jesus disse? Jesus logo respondeu com a palavra, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Veja que tudo Jesus respondia pela palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás. Porque, meus irmãos, se Jesus tivesse se lançado do pináculo do templo para baixo, para o calçamento daquela rua, primeiramente Jesus estava obedecendo a voz do diabo. Segundo lugar, Jesus estava tentando a Deus. E Deus não pode ser tentado por ninguém. Glória a Jesus. Porque, meus irmãos, tem gente que eu acredito que por não saber acaba tentando a Deus. Não sei hoje em dia, mas antigamente as pessoas diziam: tu não disse que é crente, faz isso. E alguém caía na besteira e fazia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas isso é tentar a Deus. Aleluia. Se alguém mandar você fazer alguma coisa, só porque você é crente, não faça,
Porque é o inimigo que está usando a boca dele. Se você tentar fazer, você está obedecendo o inimigo. E se você fizer, você está tentando a Deus. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não pode tentar a Deus. Aí se Jesus fosse homem, dizia: eu sou o filho de Deus, vou pular. E Jesus pulasse, será que Deus ia mandar anjos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas Jesus jamais pensou em fazer isso, porque Ele mesmo é Deus. Amém. Não vá na conversa do inimigo fazer o que ele manda, porque você é crente. Você não é crente? Ore agora para fazer isso, fazer aquilo. Não obedeça a voz do inimigo. Glória a Jesus. Seja lá no que for. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque quando as pessoas falam isto, eles estão zombando de você. Eles estão zombando da palavra, zombando do evangelho. Eles estão zombando da tua crença. Glória a Jesus. Por exemplo, alguém surge um endemoniado e você sabe que você não é capaz. E alguém diz: você não é crente, você não diz que é crente? Ore agora para Jesus expulsar. Glória a Jesus. Mas não é assim. As coisas são diferentes. Nós temos que saber quando é a voz de Deus e quando é a voz do inimigo. Amém, meus irmãos? A voz de Deus é diferente da voz do inimigo. Glória a Jesus. Pois bem, aqui está a segunda fase da tentação do inimigo. Aí Jesus disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o inimigo não desistiu. Ele lançou a terceira tentativa. A Bíblia diz que agora, meus queridos irmãos, ele aparece e leva Jesus, ele transporta Jesus para um monte muito alto. Sabe o que é transportar? Ele não levou Jesus andando, ele transportou num estalar de dedo e já apareceram no monte. Tipo aquelas cenas de filme que muitas das vezes você vê, né? Eu também já vi, que as pessoas estão aqui no estalar de dedo, já está em outro lugar. Assim o diabo fez. Transportou Jesus dali de onde ele estava, do pináculo do templo, para um monte muito alto. Chegando naquele monte, o diabo disse para Jesus: olha agora para todo o universo. Tudo que tu estás vendo, eu te darei. Todos os reinos da terra, eu te darei a ti, Jesus. Tão somente se tu se prostrar e me adorar. Não é muita coisa não, Jesus, que eu estou pedindo. Tudo isto te darei. Do monte onde eles estavam, dava para ver muita coisa. E o diabo disse: tudo isso eu te darei, porque é meu. Tudo te darei, todos os reinos da terra te darei. Se tão somente tu dobrar teu joelho, colocar tua face no pó e me adorar. Só basta isto. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para o inimigo e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Glória a Deus. Veja o que Jesus disse: vai-te, Satanás, vai embora, porque está escrito: adoração somente a Deus. Aleluia. Glorificação somente a Deus. Louvor somente a Deus. Majestade, honra, glorificação somente a Deus e a ninguém mais. Está escrito: o meu louvor é somente para Ele, a minha adoração é somente para Ele, tudo é para Ele e para mais ninguém. Então a Bíblia diz que naquela hora o diabo foi embora, deixou Jesus e desapareceu. Aí a Bíblia diz que logo naquele momento Jesus mandou anjos do céu para consolar, confortar
suportar e servir a Jesus ali naquele deserto. Quem entendeu a palavra, diga amém. Veja que coisa importante, que ponto muito interessante, meus irmãos. Jesus ali foi tentado cara a cara pelo diabo. Glória a Jesus. Mas Jesus ali, ele vence o diabo com a palavra. E depois que o diabo vai embora, aí Jesus manda anjos. Oh, glória a Deus. Depois que a prova passa, aí Jesus manda anjo, aleluia, para trazer a vitória, para abençoar, para consolar, para servir o seu Filho Jesus Cristo. E não é diferente, eu quero dizer para você nessa noite: suporte a prova. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando, mas o Senhor diz para você nessa noite: meu filho, minha filha, suporte a prova, porque depois desta prova, quem vai te servir é os anjos. Quem crê nessa palavra, levante sua mão e glorifique a Deus. Glória a Jesus. Se você está passando pela prova, a prova vai passar, e os anjos de Deus vão te servir nesta terra. Aleluia, porque você é filho de Deus. Aleluia. Tudo que o diabo ofereceu a Jesus, Jesus não aceitou. Jesus não aceitou nada do diabo. Aparentemente seriam coisas boas. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Jesus não aceitou nada que veio da mão do diabo. Glória a Jesus. Eu digo para você nessa noite: não ceda às tentações do inimigo, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Glória a Jesus. Não, meu irmão, mas ele está oferecendo coisa boa, mas o que Jesus tem para mim e para você é muito melhor. O diabo ofereceu para Jesus pão, o diabo ofereceu trono. Glória a Jesus. Mas Deus deu mais para Jesus. Deus deu o poder a Jesus de transformar, aleluia, de multiplicar 5 pães em um montão de pães, em milhares de pães, a ponto de servir uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças. Jesus pegou 5 pãezinhos, orou, deu graça e transformou, multiplicou 5 pães em tantos pães que deu para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de pedaços de peixes. Deus deu esse poder para Jesus. Glória a Deus. O diabo ofereceu tronos para Jesus. Glória a Deus. Mas Deus tinha um trono preparado no céu para Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu, ele sentou à destra de Deus em um trono e está lá, aleluia, velando por mim e por você. Amém, meus irmãos? Jesus, ele tem o melhor para mim e para você. Glória a Deus. A luta pode estar travada, mas não ceda à tentação. Firme e avante, seja forte, glorificando a Deus. Não vacile, não caia em tentação. Jesus disse lá no livro de São Mateus, capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Glória a Jesus. Para que não caia em tentação, porque Jesus tem o melhor. Depois da prova vem a vitória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude.